no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, diz assim: Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Entre os cristãos primitivos, Paulo ele fala acerca de um homem que, segundo a Bíblia, parecia e vivia religiosamente como um cristão. Só que o apóstolo Paulo ele advertiu Timóteo sobre as heresias que aquele homem trazia no seu interior. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,20: E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Emineu também era um amigo de Alexandre, o latoeiro, que juntos foram o que extingaram no meio do povo o ensino do antinomismo, que era uma crença de que a moral cristã não era necessária, apenas a fé. Infelizmente hoje vivemos tempos assim, que muitos professam uma fé somente de lábios, mas não tem verdade naquilo que se diz, naquilo que se prega, naquilo que eles tentam convencer os outros, porque no seu interior, no seu caráter, eles não praticam aquilo que eles querem que os outros venham praticar. Quem nunca ouviu aquele famoso ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? E Emineu e Alexandre, eles eram assim. Eles praticavam o antinomismo. É o que nós vemos nos tempos de hoje. Eles traziam dentro de si e ainda ensinavam os outros errado, dizendo que moral cristã não é necessária para Deus, apenas a fé. Aí a santidade e a moralidade vai aumentando na vida dessas pessoas, vai aumentando na vida que cercam, na vida daqueles que cercam essas pessoas, que convivem com elas, porque elas têm o poder de convencer que o errado é certo e que o certo é errado. Mas a Bíblia diz que ai daqueles que chamam a luz de trevas e a treva de luz. E o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo a respeito de Emineu, amigo de Alexandre, o latoeiro. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse para colocarem a prova de fé deles em pauta, que eles deveriam ser testados, que eles deveriam passar por uma peneira, pelo crivo do verdadeiro evangelho, para que pudesse manter a consciência cristã sadia e rejeitando as heresias que inflamavam no seio da igreja naquele tempo. Só que Paulo ele diz que Alexandre e o seu amigo, eles naufragaram na fé. E quando são as pessoas hoje
que estão naufragando na fé. Uns estão fora dos templos e outros continuam naufragando na fé dentro do templo. Porque dizem e professam ter fé em Deus, mas a sua vida não condiz com aquilo que o Eterno quer da sua vida. O apóstolo Paulo disse, quando escreveu para Timóteo, que a pessoa que nega a fé, através da sua conduta de vida, das suas atitudes, e professa uma fé somente de palavras, Paulo disse que essa pessoa ela tem que ser entregue ao mal. A gente vê que Paulo disse a Timóteo: eu entreguei eles a Satanás, Emineu e Alexandre, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. A apostasia e a ausência da fé, através da conduta moral, levou esses homens a serem, mesmo dentro da igreja, dentro do templo, no meio do povo cristão, inimigos da cruz de Cristo. Nem todos aqueles que estão em Israel é israelita. Nem todos aqueles que estão dentro da igreja, no meio dos cristãos, é cristão. Não. E o problema é que quando Paulo disse que eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo, como Alexandre e o seu amigo, eles causavam dentro das mentes e dos corações daqueles que rodeavam, conviviam com eles, dissensões, confusão, esfriamento moral. Sabe aquelas pessoas que dizem: eu também sou cristão, mas tu olha para a vida dele, o estilo de vida que ele vive, as atitudes que ele toma, não condiz com o que está na palavra do Eterno. Assim eram eles. E Paulo advertiu que esse tipo de obreiro, como foi no caso de Alexandre, citado por Paulo, é muito perigoso, porque engana muitas pessoas com a falsa aparência. Se dizem cristão, mas na verdade não são. É por isso que a gente vê muito escândalo. É por isso que a gente vê hoje pessoas que não se preocupam nem mais em ter uma vida reta diante de Deus. Faz tudo do seu jeito, do jeito que o mundo, são moldados pelo mundo, não moldados pela palavra. Isso é considerado falso, hipocrisia. E a Bíblia diz que, além deles serem invejosos e blasfemadores, eles usavam palavras, ensino, visões, revelações falsas, bem afiadas, para enganar o povo. E assim eles conseguiam atrapalhar o crescimento, tanto espiritual como moral, dos cristãos que estavam tendo contato pela primeira vez através dos ensinamentos de Paulo. A Bíblia diz que por onde Alexandre passava, se tinha registro de conflitos, insatisfação constante, escândalos, discurso de divisão. Eles eram insanos, inconformados com a pureza da palavra. Eles não procediam conforme as obras, porque eles acreditavam que
a nossa vida secular não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Eles diziam que Paulo e os discípulos davam fardos muito pesados e difíceis de suportar nos ombros dos homens. Como o próprio Jesus disse, né? Exigem, mas não conseguem viver o que é exigido. Vem de uma imagem de santidade e testemunho, mas são escandalosos no seu modo de vida, trazendo imoralidade para a igreja. O apóstolo Paulo, mesmo distante de Roma naquele momento, quando ele escrevia a Timóteo, ele pronunciou essa sentença a ser executada em Éfeso, envolvendo a excomunhão dos transgressores. E a sentença que operava naquele momento não era só espiritual, mas também era uma sentença física. Paulo estava dizendo que a visitação de Deus ia cair sobre a vida deles, e que eles precisavam chegar ao arrependimento para conseguir a salvação. Se a sua religião ela não melhora a sua moral, as suas deficiências morais corromperão a sua religião. A chuva que cai pura do céu não vai continuar pura se for recebida dentro de um vaso imundo. É possível que, quando o apóstolo Paulo apresentou pelos judeus Alexandre, diz as Escrituras, trouxe muita dúvida a respeito do evangelho puro que Paulo trazia, trazendo divisões dentro do corpo de Cristo. E o diabo é assim, desse jeito. Ele entra pela porta da tua casa, toma café com você, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Então vigie. Aprenda a servir a Deus de boa consciência. Não somente de palavras, mas também de atitudes. Para que você não venha naufragar na fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.